Nessa página, exercício de fixação, eu escolhi uma questão que fala de um processo de retirada de desidratação de alimentos, chamado de liofilização. Quer dizer, você sabe, você usa alimentos hidratados, café solúvel, miojo. Os astronautas, para não levar peso, e daí que surgiu esse processo, na NASA, eles tinham que levar menos peso. Então vamos tirar a água, porque todo alimento tem água. Então vamos tirar a água do alimento. Leite em pó. Então esses alimentos, eles passam pelo processo de liofilização. E é o que eu vou colocar para vocês agora. O enunciado diz: os alimentos desidratados vêm mudando os hábitos de consumidores que neles identificam a qualidade de sabor e a textura dos alimentos originais. Além, claro, do alto valor nutritivo. Ou seja, quando você desidrata, o alimento mantém o valor nutritivo, as propriedades organoléticas, sabor, cor, textura. E aí continua. O processo de liofilização, que é utilizado na produção, consiste em congelá-los a menos 197 graus Celsius e a pressão abaixo de 4 milímetros de Hg. Eu vou ler, depois a gente vai discutir. Em seguida, aumentar a temperatura até que toda a água sólida passe diretamente à fase de vapor, quando então é eliminada. E aí vem o final derradeiro. A partir da análise dessas informações, é correto afirmar que, no processo de liofilização, e aí vem as alternativas. Olha que legal. Quando a gente fala de propriedades da matéria, a gente diz que qualquer variação de pressão, lembra que a pressão, se você aumenta a pressão, você diminui o espaço entre as moléculas. Então você aumenta a atração entre elas. Se está muito atraída, estado sólido. Mais ou menos atraída, estou colocando assim para ser rápido, estado líquido. Se está totalmente livre uma molécula da outra, estado gasoso. Então, se você aumenta a pressão, fica mais difícil, você tem que dar muito mais temperatura para sair do estado sólido para o líquido. A temperatura de fusão, né? A temperatura de ebulição também vai ser muito maior. Então, se eu aumento a pressão, eu sou obrigado a aumentar a temperatura de fusão e de ebulição. Porém, se você diminui a pressão, você está fazendo com que as moléculas apresentem um espaçamento maior. Isso quer dizer que a atração entre as moléculas é menor. Então, se você diminui a pressão, a temperatura de fusão vai ser menor e a temperatura de ebulição também, porque a molécula já está praticamente separada. Dá um peteleco, ela passa para o estado líquido. Dá outro peteleco, ela passa para o estado gasoso. Legal? Quando você fala num processo que utiliza a temperatura de menos 197 graus Celsius, a uma pressão de 4 milímetros de Hg, só para você se ligar, ao nível do mar, a pressão é de 760 milímetros de Hg. A água ferve a 100 graus. Aqui, se eu tiver a essa temperatura, tanto que a temperatura é extremamente baixa para você poder congelar a água, porque a pressão também quase não existe. Aqui, ó. Alto vácuo é abaixo de 4 milímetros de Hg. Então a atração entre as moléculas praticamente não existe. Por isso que a temperatura tem que ser muito baixa para você manter o alimento e a água do alimento congelados. Então quando ele fala que você aumenta a temperatura, como a pressão não existe, é muitíssimo, extremamente baixa, você não consegue transformar esse gelo, água sólida, em água líquida. Ela passa direto para o estado gasoso. Ou seja, ela sofre o processo de sublimação. Isso ocorre na fabricação de café solúvel. Isso ocorre na fabricação de leite em pó, do miojo, de comida, qualquer comida desidratada. Show de bola, né? Aí eu coloco aqui na liofilização,
O produto é congelado a uma temperatura bem baixa, abaixo de menos 20 graus Celsius. Claro, depende do alimento, depende da quantidade de água. E é submetido a uma pressão muito baixa. Aqui, claro que eu estou generalizando. Aqui ele especificou um determinado alimento. Aqui para qualquer um. Então a temperatura tem que ser abaixo de menos 20. Lembra que porque por a pressão ser muito baixa, a atração entre as moléculas quase não existe. Se eu diminuir muito a pressão, a temperatura também diminui. Fazendo com que a água presente nesses produtos, e que foi transformada em gelo a uma temperatura menor do que essa, sublime, resultando em um produto final com uma estrutura porosa, livre de umidade. Então aqui eu estou falando que a água está sólida, até aqui, ó, vácuo. Quando você aumenta a temperatura, e aqui faltou, desculpe, né? Você sublima aquela água, vai eliminando até acabar, a água não vai existir mais. Resultando de um produto final com uma estrutura porosa, livre de umidade. Não tem mais água. E aí, para você regenerar com todo o valor nutritivo, propriedades organoléticas mantidas dos alimentos originais, basta você adicionar água de novo, acabou. Então eu coloco o seguinte, ele pede para você avaliar aqui a verdadeira. O número 1, a água passa por transformações químicas em que é decomposta. Claro que não. Ela sofre mudança de estado. 2, a água sólida passa diretamente para a fase de vapor por meio da sublimação. Aqui, ó. Claro, se ela não passa pelo estado líquido, ela sublima. E ela só consegue sublimar devido às condições de pressão e temperatura, que a água naturalmente não sublima. Lembra que somente a naftalina, o iodo, lembra? Lembra do iodo, da naftalina? E o nosso amigo gelo seco. São as 3 substâncias, principalmente gelo seco e naftalina. São as mais exigidas por qualquer banca de vestibular. Então a número 2 é a nossa resposta. E aí eu continuo, os alimentos se decompõem parcialmente, nada se decompõe. Você, a partir desse processo, só retira por sublimação a água. E esse processo de sublimação é que mantém o valor nutritivo dos alimentos. 4, as propriedades químicas da água, as propriedades organoléticas dos alimentos são modificadas. Claro que não. E 5, a gente falou lá, se você variar a pressão, você está variando o ponto de fusão e de ebulição da substância. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição, maior a temperatura de fusão. Quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição, menor a temperatura de fusão. Lembra da atração entre as moléculas. E a 5 fala o seguinte, os pontos de fusão e de ebulição da água pura independem da variação de pressão dessa substância. Isso é brincadeira? Claro que não, e a gente já viu aqui. Então eu coloquei essa questão porque eu achei interessante, ó, eu podia até fazer um podcast disso aqui. Ficaria muito mais legal, mas não, coloquei sobre questão porque é muito mais tranquilo para a gente examinar. Valeu, gente boa, daqui a pouco a gente está de volta.